Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem. Mais uma vez estamos no seu televisor com muita honra, muita alegria de saber que vocês estão nos dando a preferência da audiência e telefonando para amigos, e nós sabemos que a nossa audiência é uma audiência crescente no meio evangélico e no meio não evangélico, no meio cristão, porque algumas coisas são muito comuns aos evangélicos e aos católicos. E o que é comum naquilo que cremos é muito maior do que nas coisas que divergimos. Então existe um caminhar conjunto de cristãos, porque de gente que crê em Jesus Cristo, que valoriza o que Jesus faz nas nossas vidas. E é isso que queremos anunciar nesta emissora, neste programa. O programa Louvor e Mensagem é patrocinado pela Igreja Missionária Evangélica Maranata. Por favor, atente bem para o nome. Igreja Missionária Evangélica Maranata. Diferente de algumas outras igrejas que também se intitulam Maranata, mas que não tem nenhum vínculo administrativo ou teológico conosco. São outras igrejas evangélicas. Nós somos uma igreja no Rio de Janeiro, com 12 endereços somente no Rio de Janeiro. Não temos em outros estados do Brasil. Somos uma igreja independente evangélica no Rio. Está começando, portanto, o programa Louvor e Mensagem. E ainda dá tempo para você ligar para um amigo e se somar às milhares de pessoas que já estão assistindo o programa, porque hoje nós vamos ter uma boa entrevista, como sempre, e logo em seguida eu quero falar para você sobre alguma coisa que faça você pensar. O importante é que você pense, que você não engula qualquer coisa sem pensar. O Evangelho é coerente, o Evangelho nos faz pensar, o Evangelho traz coisas lindas dos nossos corações. Porém, não é uma mensagem utópica ou uma mensagem cheia de fantasias. Não, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação e salvação do homem. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Olá, amigos! Bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu vou conversar com a Melissa Bastos. Ela é uma jovem advogada, muito ativa na igreja, participando do Ministério de Louvor, já foi professora de crianças no estudo bíblico e ela tem um testemunho lindo. Ela venceu a depressão junto com Jesus e é sobre isso que nós vamos conversar. Tudo bom, Melissa? Bom dia, Claudete. É muito bom estar aqui com você e poder compartilhar de momentos bons. É verdade, contar essa história com um final feliz, não é, Melissa? É verdade. Para o público conhecer um pouquinho você, como é que foi sua experiência com Jesus? Eu praticamente sou nascida e criada no Evangelho. Quando minha mãe se converteu, eu ia fazer 1 ano de idade e ela frequentava a ABI, os cultos de oração. Que era uma famosa reunião que a Igreja Maranata tinha no centro da cidade, no auditório da ABI. Verdade. Depois, quando fundou Caxias, ela começou a frequentar a Igreja de Caxias. Então você cresceu ouvindo a palavra de Deus, verdade, os ensinamentos bíblicos. Com certeza. Agora, com que idade que você assim teve aquela convicção própria sua? Eu quero essa fé, eu quero Jesus e decidiu até se batizar. A partir dos 14 anos eu resolvi ingressar na classe de batismo e desci as águas, aos 14 anos, pelo pastor Cassiano Rodrigues, que é um pastor que eu admiro muito e que é um exemplo referencial de vida para mim. Interessante, Melissa, que você, uma moça que cresceu na igreja, no acolhimento de uma família cristã, equilibrada, com amor, carinho dos pais, de repente você
passou por esse problema de enfermidade, que é a depressão, né? Verdade. Muitas pessoas até acham que a depressão é um problema emocional, mas também é uma doença física. Verdade, não é verdade? pastora. Você enfrentou assim um pouco de preconceito por parte das pessoas que diziam, mas como é que pode? Uma moça que tem Jesus no coração, uma moça de fé, como é que pode estar deprimida? Você teve esse problema? Eu realmente também tive esse questionamento e também em algumas situações houveram irmãos que trouxeram isso à baila, sim. Você mesmo se questionou? Eu mesmo me questionei. Eu falei assim, como, né? Sendo batizada com o Espírito Santo, acontecer essa situação, né? As pessoas pensam, é falta de fé, está deprimida porque perdeu a alegria de viver, perdeu a esperança, não é? É verdade. E mas confundem a experiência religiosa com o problema da enfermidade. Porque, na verdade, Claudete, é uma doença, inclusive incapacitante para o trabalho, e ela está até prevista no código, né, no CID, das doenças incapacitantes para o trabalho. Não deixa de ser uma doença da alma, que afeta as emoções, mas na verdade ela afeta a mente. A gente só quer entender as doenças palpáveis, né? Que verdade, você toca um órgão ou outro, não é? Com certeza, né? Quando ocorre, né, a disfunção, né, da mente, né, os pensamentos ficam desorganizados, né? A pessoa tem a dificuldade de se inserir no contexto social, de levar uma vida normal. E existe o isolamento, existe a tristeza, tudo isso fez parte nesses momentos de deserto, né, que eu passei na minha vida. Imagina, você é uma jovem, né? Você me falou que a primeira vez que aconteceu esse quadro, né, da depressão, você era bem jovem. Como é que foi isso? Eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos, eu tinha acabado de prestar vestibular para a faculdade e cursei os 6 primeiros meses da faculdade de Direito. E no momento que eu estava, momento de exercer vários seminários, né, exposições orais, eu me vi numa situação de muita insegurança e tive muita dificuldade de lidar com o novo. Estresse. O estresse, não soube administrar essa situação. Você acha que esse estresse desencadeou esse quadro? Acredito que sim. E N outros fatores, questão de temperamento também, de ser um pouco introvertida, e isso fez com que foi um desafio muito grande para a minha vida. Mas que o Senhor me deu o privilégio, né, de passar por essa situação durante 3 meses e sair vencedora, porque foram 3 meses que eu tomei medicações muito fortes, né, além do tratamento psicoterápico, com o tratamento psiquiátrico, tomando Aldol, Fenergan, eu pude ter alta e no ano seguinte retornar à faculdade, sem perder, né, a matrícula. Aí você conseguiu se formar. Consegui me formar. Mas depois de um tempo, aconteceu outra vez. Exato. Por quê? Fiquei 10 anos sem ter problema nenhum. Concluí todo o curso, prestei a prova de aferição da OAB, pela honra e glória do nome do Senhor, passei logo de primeira, que hoje a gente vê tantas reprovações, né? Verdade. E Deus me deu esse privilégio, me deu essa vitória. E estava trabalhando, 10 anos não tive mais problema nenhum. Durante esse período que eu estava trabalhando no escritório na área de previdência, né, de grande porte, fui acometida novamente pela depressão. Você acha que também foi consequência de um estresse? Sim, consequência de um estresse, de angústia, né, de planos, né, porque o meu coração tinha vários planos, né, estava ali trabalhando no escritório, mas eu queria muito passar num concurso público. E a gente investe, né, investe tempo, investe dinheiro e nós somos muito imediatistas, né? Nós vivemos numa sociedade que preza muito pelo ter, mais do que pelo ser. Então, naquele momento, eu me via só no lado homem terreno, né, desvirtuado da área espiritual. Então, tudo isso gerou muita angústia, frustração, planos frustrados e Deus permitiu, na verdade existe a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu que eu passasse por esse processo para que Ele trabalhasse na minha vida. Aí você entrou em depressão outra vez? Entrei em depressão outra vez. Aí fui obrigada a me afastar do trabalho e mesmo nestes momentos, Deus me concedeu
Aí foi mais agudo. Foi mais Nesse agudo. momento a tua depressão foi mais aguda, mais profunda. Veio o isolamento, meus pais, né, tiveram que largar a vida secular deles para me dar todo o apoio emocional que eu necessitava. Minha mãe lia a palavra do Senhor. Eu achei interessante na minha isso, cama. né? A sua mãe lia a Bíblia para você, porque você não tinha nem mais forças para ler a Bíblia, né? Não tinha forças para desenvolver nenhuma atividade. E ao escutar a palavra de Deus ali, o que isso significava para você? A palavra vinha como um renovo, né, para a minha vida. Ela era, na verdade, a base de tudo, assim como a palavra e como o louvor também, que me fez renovar, né, houve a cura, né? A renovação das minhas emoções. Quer dizer, você se tratou com medicamentos, mas você também tratou o seu coração do ponto de vista espiritual. Com certeza, pastor. E hoje você está curada. Amém. Para honra e glória do nome do Senhor. Totalmente curada, não toma medicamentos. Não tomo medicamentos nenhum. Como é que foi esse processo de ser liberta? Verdade. Porque você é uma moça inteligente, eu tenho certeza que você não tomou aquela atitude, às vezes, drástica, de a pessoa, né, que espiritualiza geral. Verdade. O que não é uma coisa sábia, né? Verdade. Você Porque precisava, Deus colocou os médicos na terra, né, para nos abençoar. abençoar. Então, como é que foi esse processo de você ir aos poucos superando a medicação, tanto com a sua vida com Deus, quanto também com o acompanhamento médico? Como é que foi isso? Eu fiz um propósito, Claudete, de ir a várias reuniões de oração, pactos de oração, e coloquei diante do Senhor. Falei, Senhor, Tu me criaste, Tu sabes das minhas deficiências e das minhas limitações. Tu sabes que Tu me criaste perfeita. Se for da Tua vontade, realmente me liberta de toda essa medicação. Eu sei que pelos médicos isso seria algo impossível, eu teria que tomar a vida inteira, como um portador de diabetes, né? Um portador de pressão alta, que teria que tomar a medicação durante a vida toda. Interessante que então nessa tua caminhada, nessa luta aí, você aprendeu. Eu aprendi. Aprendeu muito, você me disse que foi a época de maior crescimento na tua vida espiritual. Como Verdade. é que pode ser isso? Você dentro de uma depressão, de aquele quadro de tristeza, de isolamento, como é que nesse momento foi o momento de maior crescimento espiritual para você? Me explica essa bênção. Realmente, do ponto de vista humano, a gente até acha uma loucura, né? Mas como, né, pode ser algo, bênção, né, numa situação dessa? Mas realmente Deus, ele foi trabalhando na minha vida, me fez entender de que a gente deve depender dele, que a vontade dele é soberana. Você aprendeu a depender de Deus. A depender de Deus a cada dia e a viver um dia de cada vez. Hoje eu sei que hoje é viver o presente. Hoje eu sou advogada, eu estou advogada. Então eu peço ao Senhor para que eu seja uma profissional por excelência. E o meu referencial é Jesus, e não um jurista que eu realmente venha admirar. Quer dizer, mas até para a tua vida profissional houve crescimento? Houve crescimento, porque eu passei a colocar diante do Senhor, né, as minhas necessidades e contar com Ele para me ajudar. Quando eu vou a uma audiência hoje, eu entrego na mão do Senhor. Senhor, abençoa o juiz, né, que vai julgar essa causa. Coloque os argumentos, né, mais contundentes nos meus lábios, para que realmente o Teu nome venha a ser glorificado. Porque antes de ser profissional, eu sou serva Tua, então estou aqui para fazer a Tua obra. É verdade. Interessante que você contou aqui para mim, para o nosso público, que sempre um grande estresse, uma grande ansiedade acabava desencadeando esse quadro de depressão em você. E exatamente o que você aprendeu durante esse período foi a depender de Deus, de descansar em Deus. Verdade. Não é? Com certeza. Tanto que existe até um hino que fala muito ao meu coração, que é um versículo, né? Desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. É Isaías, né? Isaías 64, versículo 4. Que bom, que bênção. Melissa, você é jovem ainda. O que você teria para falar para esses jovens que nos assistem, pessoas inteligentes, pessoas que têm alvo profissional, que querem estudar, que querem crescer na vida e que muitas vezes esse anseio acaba gerando uma tal ansiedade, um estresse tão grande
que muitas vezes chega a levar até uma enfermidade. O que você teria para falar para essa turma aí, para terminarmos o nosso bate-papo? Claudete, eu tenho a dizer aos jovens, né, que apresentem ao Senhor os seus planos e projetos, porque nós temos sonhos, né? A partir do momento que nós vivemos, nós sonhamos, né? Mas os nossos sonhos têm que refletir a vontade do Senhor. Quer dizer, dá o teu melhor, mas não se esquece de que você precisa de Deus. É verdade, com certeza. E apresentá-los, né, ao Senhor. Senhor, é da tua vontade que eu faça este concurso? É da tua vontade que eu escolha essa profissão? E coloque nas mãos do Senhor. E diga, Senhor, eu quero glorificar o teu nome através da minha profissão, me use como instrumento nas tuas mãos. E nunca desista, pode vir uma reprovação, pode vir uma dificuldade, não desista, né? Porque Deus ele tem o controle de toda a situação. Você não desistiu. Eu sei que mesmo com medicamentos, um pouco mais lenta, eu lembro de você tocando a tua vida. É verdade. Só o Senhor realmente para fortalecer. Deus te segurou nisso, não é? Verdade. Obrigado, Melissa. Isso anima demais a gente. Eu sei que esse testemunho vai abençoar muita gente que tem esse quadro de depressão, a se tratar, lógico, mas também a se segurar no melhor parceiro, que é Jesus Cristo. Que é o nosso amigo, não é verdade? Né? Muito obrigada pela tua presença aqui, Melissa. Sucesso profissional para você e com Jesus. Amém. Obrigada, Claudete. E você, amigo telespectador, você está vendo um telefone aí na nossa tela. Existe um grupo aguardando a sua ligação para te dar informações, orar por você e até esclarecer algum endereço. Continue ligado, veja todos os nossos endereços. Quem sabe existe aqui algum próximo da sua casa. Busque uma igreja evangélica mais próxima da sua casa para conhecer esse Jesus que também nos cura da depressão. Mas fique ligado no programa, porque você ainda vai assistir uma mensagem que vai te abençoar, com certeza. Meus amigos, abrir a Bíblia e falar de algumas coisas da Bíblia, nos dias de hoje, está se tornando uma coisa muito comum. Você vê dezenas de pastores e padres e sacerdotes e outras religiões, todo mundo falando e citando a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário, mas ela é um livro fácil de se entender. Não precisa complicar a Bíblia. A Bíblia é para você entender, é para você obedecer, é para você seguir e fazer da palavra de Deus os princípios que possam pautar a sua vida. As grandes lições da Bíblia estão escritas, mas existem lições extraordinárias nas entrelinhas. Coisas que decididamente não estão escritas, mas se pode concluir através de um raciocínio lógico, através de coerência. Hoje eu queria falar para você de um versículo na Epístola de Paulo aos Filipenses. Os filipenses eram de uma cidade chamada Filipo, que ficava numa região chamada Macedônia, e era uma região já na Europa. Ele estava falando para pessoas que moravam na Europa, em Filipo, na Macedônia, ali uma região perto da Grécia. E Paulo, na sua epístola aos Filipenses, ele fala, ele estava preso e estava em algemas. E apesar de estar em algemas, ele tinha uma alegria, um gozo na alma, porque a fé do apóstolo Paulo não estava baseada nas circunstâncias, estava baseada em alguma coisa que brota do coração. Você sabe que existe muita gente que só é feliz dependendo de circunstâncias. Se tudo vai bem, se ele está empregado, se não tem uma doença, ele está bem. Agora, se vem uma enfermidade, se ele perde um emprego, ou se qualquer coisa desagradável acontece, ele entra em crise, porque a sua felicidade depende de uma circunstância. Mas o Evangelho nos ensina que a nossa felicidade não precisa estar baseado em circunstâncias.
Porque o Evangelho, ele nos desilude, ele não nos desencanta. Existe uma diferença muito grande entre ilusão e desencantamento. Quando a pessoa vive numa ilusão, ela vive numa fantasia. E quando ela se desilude, é bom sair da ilusão, sair da fantasia, cair na real, chegar a conclusões reais. Tanta gente vivendo em ilusão, tanta gente que se casa por causa de uma ilusão e vai ser infeliz lá na frente, porque os seus sonhos estavam baseados em ilusão. Mas o que nós precisamos é ter esperança. A esperança não é uma ilusão. A esperança é algo que a gente se encanta com algo real. Perder a esperança é muito ruim. O desesperançado ou o desencantado para de sonhar, para de viver. E o Evangelho veio para que nós vivêssemos uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida de sonho, uma vida de que Deus, lá na frente, vai transformar alguma coisa e vai fazer com que eu volte, assim, a ter uma experiência boa. Em suma, viver na esperança é viver bem. Agora, viver na ilusão é viver mal. O Evangelho nos tira das ilusões, mas, pelo contrário, ele não nos tira a esperança. Então, Paulo está dizendo aqui, no capítulo 1, no versículo 27, ele diz assim: vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Essa palavra vivei aí no grego significa portar-se como cidadão. Então eu vou ler traduzindo para o grego a palavra vivei. Vocês precisam viver como cidadãos, acima de tudo, do modo digno do Evangelho. Então, o Evangelho, a mensagem de Jesus, nos faz ter uma postura de nos preocupar com o nosso meio ambiente, com a nossa cidade, com as nossas autoridades, com o nosso sistema de saúde, com a educação dos nossos filhos. Nós não podemos viver uma vida alienada daquilo que acontece aqui no nosso meio. É lógico, a mensagem que pregamos é uma mensagem que transforma o coração do homem. Mas transforma o coração do homem para quê? Para que, acima de tudo, ele tenha uma vida coerente, uma vida íntegra, uma vida honesta, uma vida participante, uma vida que saiba também exigir os seus direitos. Então é muito bonito quando a gente vê essas manifestações populares. Eu, particularmente, fiquei feliz. Lógico que a gente não concorda com o vandalismo, com aquela besteirada do atirar pedra em polícia. Isso aí são pessoas doentes que se infiltraram numa manifestação popular muito bonita do nosso povo. Mas o apóstolo Paulo fala assim: você precisa viver, portar-se como cidadão, acima de tudo, de uma forma digna do Evangelho de Cristo. Porque ou se eu for ver-vos, ou estando ausente no tocante a vós outros, estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Meu amigo, eu que estou me referindo a você não tenho muito tempo. Nosso programa é um programa curtinho. Eu começo a falar e as pessoas já ficam dizendo que eu tenho que terminar em 5 minutos, 4 minutos, 3 minutos. Então eu não tenho muito tempo. Mas eu preciso falar uma coisa para você. Está na hora de você tomar uma postura política também, por que não? Uma postura de cidadão, uma postura coerente com o seu país, com a sua cidade, com o futuro dos seus filhos. Isso tudo é muito bom, mas você precisa também ter uma postura espiritual, uma postura íntegra, louvando ao Senhor sem trocas, sem estar numa tutela espiritual. Existem pessoas que precisam de verdadeiros gurus espirituais. Acham que quando compram um carro, é o pastor que tem que orar pelo carro para abençoar o carro, para que o carro não fique amaldiçoado. Gente, nós fomos libertos para a verdade que liberta. Jesus Cristo nos liberta. Então você não precisa orar
para seu carro ser abençoado. O que você precisa orar é para que você seja abençoado. Porque em qualquer carro que você entrar, você estará abençoado. Então, existem umas crendices no meio evangélico que fazem com que a pessoa não fique presa a uma série de cadeias, de superstições. E eu já tenho falado sobre esse assunto aqui nos programas anteriores. É que nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, estamos interessados de ver homens e mulheres tendo um encontro com Cristo, mas um encontro libertador. Não um encontro opressivo que torne a pessoa quase que um escravo espiritual de uma outra pessoa, vivendo na base de revelações de Deus. E sabe como é que é essa revelação? A pessoa abre a Bíblia e põe o dedo para ver o que Deus falou. Isso é incompatível com a nossa inteligência. Afinal de contas, Deus não precisa de roleta paulista, de roleta russa para falar conosco. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A palavra tem que estar no coração e não no dedo de uma abertura alienada das Sagradas Escrituras para ver o que Deus fala conosco. Existem crendices, mas Paulo estava alertando aqueles irmãos de Filipe. Olha, se eu for ver vocês, vivam dignamente. Se eu não for mais ver vocês, nunca mais aparecer por aí, vivam dignamente, porque vocês não precisam da minha presença, vocês precisam de Jesus, vocês precisam de um encontro com Cristo, você precisa de saber que o nosso Deus é poderoso, ouve as nossas orações, se nós oramos de acordo com a sua vontade, se a nossa oração não é uma oração mesquinha, não é uma oração assim só buscando os nossos próprios interesses. Meu amigo, a Igreja Missionária Evangélica Maranata se esforça através dos seus pastores, dos seus seminários, do ensino da palavra de Deus, a gerar homens e mulheres inteligentes, maduros, que não percam a fé por causa das circunstâncias. A nossa experiência com Deus não pode ser baseado em circunstância. Lógico, Jesus Cristo responde às nossas orações, mas a minha fidelidade a Ele independe se eu vou ficar ou não curado daquela gripe, daquela pneumonia, ou daquela dengue, ou daquele desemprego. Não é isso que vai me fazer abandonar a minha fé. Eu quero estar fiel ao Senhor, vivendo dignamente do Evangelho, acima de tudo e acima das circunstâncias. Veja esse telefone aí, ó, 2567-7770. É o telefone da nossa igreja, onde existe um grupo de pessoas que estão aguardando a sua ligação para orar por você, para orar pelas suas necessidades. Deus responde orações. Vamos orar nesse momento, meu filho? Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, aqui está este homem, esta mulher que ligou a televisão nesse canal. Eu creio que foi a tua mão, que foi a tua orientação. Não é destino, mais do que destino, é o amor e o zelo de Deus por este homem, por esta mulher, por esta família, para que eles conheçam um evangelho equilibrado, um evangelho digno, um evangelho coerente, um evangelho íntegro, um evangelho que não faz barganhas com Deus, um evangelho que promova o amor, que promova o encontro com Jesus, que nos liberta das nossas mazelas, dos nossos dramas, das nossas superstições, do nosso pecado, das nossas feitiçarias, das nossas crendices. Meu Deus, ajuda esse homem. Derrama o teu Espírito Santo sobre ele, para que ele seja uma nova criatura, que ele se vincule a comunidades evangélicas íntegras e sérias, cujos pastores não estão interessados no dinheiro das pessoas, mas estão interessados nas bênçãos que essas pessoas possam ter com Jesus. Faz com que ele encontre uma comunidade assim aqui na nossa cidade. Eu oro por eles em nome de Jesus. Amém. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa. Eu sou o pastor Paulo César Brito e eu quero contar com você em uma de nossas reuniões, cujos endereços você já viu aí, ou o telefone que pode estar aparecendo agora para você. Até lá, que Deus o abençoe.